Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos estão felizes com Jesus esta noite? Glória a Jesus. Estou feliz também de mais uma vez poder retornar a esta casa para glorificar e exaltar esta vida pastora. Deus continue fazendo grandes coisas. Irmã Nicira, que Deus abençoe a sua vida também. Os demais irmãos desta igreja, obreiros, que Deus também possa os abençoar em nome de Jesus. Quem pode, se coloca sobre os pés, abra comigo o seu exemplar bíblico, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Se o irmão conseguir nos ajudar, alguém colocar um fundo, alguma coisa, eu fico agradecido, viu? 1 Coríntios, capítulo 16, parágrafo 9. Glória a Deus, aleluias. Tem alguns irmãos que estão mais ali no fundo. Se quiser se chegar mais à frente, irmão, ficar um pouquinho mais perto, viu? Para sentir um pouco do calor voltar, você pode ficar à vontade, viu? Eu sou pequeno, mas não morto não, viu? Glória a Jesus. Deus tem coisas grandes para fazer aqui esta noite. Quem acredita que Deus tem coisa grande para fazer neste lugar, nesta casa, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Vou ler novamente. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Eu vou contar até 3 e toda a igreja leia em alto e bom som comigo. Amém? 1, 2, 3. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Glória a Deus. Tome o seu assento glorificando e exaltando o Senhor dos Exércitos. Irmão, dá glória a Deus, irmão. Ô, glória. Você está na casa de Deus, aqui não é proibido dar glória, não é proibido dar aleluia. Aqui você pode adorar, porque onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade para adorar e enaltecer e engrandecer o nome do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele fala acerca de uma grande oportunidade que é dada por Deus. Oportunidade essa que é dada pelo Senhor, de uma grande porta aberta. Mas oportunidades também traz também perseguições no meio do caminho. O apóstolo Paulo, ele começa a dizer acerca desta grande oportunidade para pregar em Efésio, mas oportunidade essa que vem acompanhada de intensa oposição, que vem agora persegui-lo. Ele fala de porta aberta, de oportunidade, mas também oportunidades essas que vêm com oposições que se levanta contra ele no caminho. O apóstolo Paulo, em sua viagem missionária, ele decide então passar em Efésio, mas não como de costume, só de passagem. Ele decide permanecer e ficar até o dia de Pentecostes. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ali ele permanece. O apóstolo Paulo, ele vê a oportunidade que Deus está lhe dando. Oportunidade essa de uma grande porta aberta. Só que não é só uma porta aberta, há algo a mais nessa porta que lhe foi aberta. Há algo eficaz, ou seja, é maior do que aquilo que ele estava imaginando. A porta já está aberta, mas há algo maior do que ele imaginava, maior do que ele pensava. Há uma oportunidade de pregar a palavra em Efésios, de ganhar alma em Efésios para o Senhor. Agora, o objetivo do apóstolo Paulo é pregar nesta região e fortalecer a liderança desta época,
Porque o apóstolo Paulo, quando olha para a liderança de Efésio, ele vê que a liderança não está completamente com firmeza. A liderança não está completamente alicerçada. Então o propósito do apóstolo Paulo é trazer uma firmeza através do ensino da palavra para a liderança desta época, para que eles suportem o dia mau, para que eles suportem todos os obstáculos pelo caminho. E o apóstolo Paulo, olhando para isso, ele vê a oportunidade que Deus está lhe dando de pregar em Efésio, em uma porta grande e também eficaz. Só que agora eu entendo que através desta palavra, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, Deus ele nos ensina que grandes oportunidades, grandes portas abertas, não nos ausenta de problemas pelo caminho. Vou repetir. Grandes portas abertas, grandes oportunidades, não nos ausenta de passar também por grandes desafios. Não é porque Deus abriu uma porta, não é porque Deus te deu uma oportunidade, não é porque Deus te deu um acesso, não é porque você conseguiu assinar a carteira, entrar na empresa e conseguir o emprego que você sonhava, não é porque você conseguiu agora alcançar aquilo que você desejava, que isso vai te ausentar de desafios, de obstáculos e ainda mais de adversários que irão se levantar e se oporem contra você pelo caminho. O apóstolo Paulo é bem claro nisso. Ele começa dizendo, a parte A do versículo 9, que uma porta grande e eficaz foi aberta. Quem crê que Deus está abrindo uma porta grande, uma porta eficaz aqui esta noite? Uma porta grande e eficaz lhe foi aberta. E quem em sã consciência não quer ver uma porta aberta? Quem em sã consciência não quer ver Deus dar uma oportunidade para que você possa crescer em alguma área da sua vida? Eu sei que muitos aqui esta noite entrou por essas portas para clamar a Deus, para orar ao Senhor. E o pedido que você colocou nesta campanha diante de Deus foi: Deus, eu preciso de uma oportunidade. Eu preciso de uma oportunidade para vencer na vida. Eu preciso de uma oportunidade para conquistar o meu sonho, para realizar o meu sonho. E Deus, esta noite, pela sua infinita misericórdia, vai te dar esta oportunidade. Quem acredita para dar glória a Deus? Deus, por sua misericórdia, irá dar esta oportunidade para você vencer na vida, para você subir de nível, para você subir degrau. Só que você tem que entender a parte B do versículo agora. Embora a parte A do versículo está dizendo que uma porta grande e eficaz já foi aberta. Isso é uma confirmação de Deus para alguém que entrou esta noite pedindo para Deus uma oportunidade. Deus já está te dando oportunidade. Só que você ter pisado dentro desta casa hoje, a oportunidade já foi aberta. A porta já está escancarada. Mas entenda algo. Grandes oportunidades, grandes portas abertas, também vem grandes desafios, também vem grandes opressões pelo caminho, também vem grandes perseguições, também se levantam grandes pessoas que vão se opor contra você, multidões que vão se opor contra você. É por isso que a parte B do versículo é bem taxativa em dizer que uma porta grande foi aberta, mas há muitos adversários. Essas adversidades, elas se levantarão. Os adversários se levantarão. Para quê? Para não ver você entrar pela porta que Deus lhe abriu. Para não ver você conquistar aquela oportunidade que Deus está te dando. Para não ver você colocar as mãos e tomar posse, colocar os pés e tomar posse
O inimigo vai se levantar e vai se opor contra mim e vai se opor contra você. O propósito do inimigo aqui vai ser qual? Nos desanimar, nos desmotivar, para que nós não venhamos vivenciar e viver as grandes oportunidades e portas abertas que Deus está nos proporcionando. Mas no nome de Jesus eu vim para ser profeta e para ser boca de Deus para a vida de alguém e dizer que se a porta lhe foi aberta, a oportunidade lhe foi concedida, não se preocupe com quem ou quem vai se opor contra você. O importante é você ter fé e confiança no Deus que abriu a porta e no Deus que deu a oportunidade, e que você entenda e que você creia com tanta fé ao ponto de dizer: eu vou entrar pela porta e eu vou viver os milagres e as promessas que o Senhor está me proporcionando, e nada e nem ninguém vai me impedir de viver o meu milagre. Quem quer viver o seu milagre? Quem quer abraçar a oportunidade? Para abraçar a oportunidade tem que ter glória, tem que ter mão levantada, tem que ter aleluia. Deixa eu ver quem erra, deixa eu ver quem veio disposto a tomar posse da oportunidade de Deus, deixa eu ver quem veio para tomar posse, aleluia, da porta que Deus já está escancarando aberta para você. Oh glória, Deus já está escancarando a porta, Deus já está dando oportunidade para crente, e nesta oportunidade você pode levantar a mão e dar glória a Deus, você pode glorificar no aleluia, você pode adorar Jesus nesta casa, porque se a oportunidade é lhe concedida, o primeiro passo para você viver um grande milagre extraordinário de Deus através dessa oportunidade que Ele está te dando, é você não cessar o glória e não cessar o aleluia. Pessoas que perdem a oportunidade, pessoas que se desanimam, que se frustram, que desistem, que abrem mão, que se entregam para o fracasso, que se entregam para as suas mazelas, que se entregam para os seus questionamentos, que se entregam para as suas dúvidas. Pessoas que não vivem milagre, pessoas que não querem abraçar a causa, que não querem tomar posse, que somente diz da boca para fora: Deus do impossível vai fazer, mas na prática não sabe viver isso, porque para Deus entrar com o que é possível, você tem que entrar com o que é, para Deus entrar com o que é o impossível, você tem que entrar com o que é impossível. Aleluia. Para Deus entrar com o que é impossível, você tem que entrar com o que é possível. Você tem que abrir a boca e dar glória. É possível você abrir a boca e dar glória? É possível você dar aleluia? É possível você adorar neste culto? No mundo espiritual, toda ação tem sua reação. Pregador, a minha família diz que eu não faço nada perante aos desafios. Pregador, a minha família diz que eu não faço nada perante os obstáculos. Pregador, a minha família diz que eu estou de braço cruzado. Eu vou para a igreja, eu vou para as campanhas, eu vou para a oração, e a minha família diz que eu não estou fazendo nada. Quem disse que você vir para a igreja orar, você não está fazendo nada? Quem disse que você levantando a mão aqui, você não está fazendo nada? Quem disse você dando glória, dando aleluia, você não está fazendo nada? Quando você está orando, você está agindo, porque a oração já faz uso do nome. Oração quer dizer ação. Se você está orando, você está agindo. E se você está agindo, Deus estará reagindo na sua oração. É você orando aqui e Deus reagindo. É você fazendo o que é possível você fazer, que é você dar glória, é você dar aleluia, é você glorificar, e através disso Deus irá reagir através de um grande milagre. Deus entrará com o que é possível você fazer. Então dê glória, glorifique, exalta, enalteça o nome de Deus, porque Deus fará coisas extraordinárias acontecer. Quando o apóstolo Paulo ele chega em Efésio, ele decide permanecer ali até o Pentecostes. O apóstolo Paulo ele não sai de Efésio. Quando o apóstolo Paulo agora ele olha para Efésio, ele vê uma cidade muito grande, economicamente falando, uma cidade portuária. Tem um porto em Efésio, uma cidade marítima, à beira do mar. Efésio é uma cidade também turística.
Éfeso é uma cidade que corre muito dinheiro, economicamente falando. Pessoas das outras cidades, elas querem se refugiar e morar em Éfeso, à procura de uma oportunidade. Em Éfeso, as pessoas procuram ir lá porque lá tem dinheiro. Até os ambulantes que vendem objetos, porque é uma cidade turística também, conseguem ganhar dinheiro com artesanato, vendendo artesanato para os turistas que passam por ali. Em Éfeso, as pessoas vão ali porque o comércio não para. Os navios, eles vão atracar, eles vão parar em Éfeso. E o comércio ali é muito grande. Só que quando o apóstolo Paulo olha para Éfeso, ele também vê em Éfeso. Ele vê a oportunidade de crescer, de prosperar, mas ele também olha e vê a sétima maravilha daquela época, um templo muito grande. Esse templo era construído a uma deusa, chamada deusa Diana. Esse templo, eles entravam ali para fazer rituais, adorações a deuses estranhos. Algumas mulheres da época levavam os bonecos até essa deusa para oferecer a essa deusa, porque acreditavam que essa deusa poderia dar filhos para eles. Alguns até faziam apelação, sacrifícios de crianças ali e adorações a deuses estranhos. Então, quando o apóstolo Paulo olha para Éfeso, ele vê uma grande oportunidade de ganhar almas, de pregar a palavra, mas ele vê também muitos obstáculos em que o adversário pode se levantar. O apóstolo Paulo vê o lado espiritual da coisa, porque enquanto muitos estão olhando para a finança, enquanto muitos estão olhando para o dinheiro, enquanto muitos estão olhando para o lado material de Éfeso, o apóstolo Paulo está identificando. O apóstolo Paulo, com a visão espiritual, está vendo a poeira escondida debaixo do tapete, está vendo que o inimigo está fazendo no oculto e trabalhando em Éfeso para escravizar as pessoas no pecado, para escravizar as pessoas neste mundo sombrio. É por isso que o apóstolo Paulo, ele olha para Éfeso e diz: é uma porta grande, é uma porta eficaz, mas haverá muitos adversários quando eu começar a pregar neste lugar. Haverá levantes, os inimigos irão se opor contra mim, mas o apóstolo Paulo não escolhe o caminho mais acessível, porque o apóstolo Paulo não é covarde, como muitos crentes no dia de hoje é covarde. Prefere escolher o caminho acessível. Tem pregador que, se a igreja não tiver lotada, ele procura um caminho acessível. Que se a oferta não for maior, ele procura um caminho, aleluias, um caminho melhor, um caminho mais acessível. Vou trocar de agenda, vou furar a agenda em tal lugar e vou para outro lugar porque dá mais dinheiro, tem mais recurso, tem mais pessoas. Mas o apóstolo Paulo não é esse tipo de gente. O apóstolo Paulo, ele não deixa Éfeso, ele não vai para outra cidade. Pelo contrário, ele permanece em Éfeso, porque ele vê que a porta foi Deus que abriu na vida dele, e naquele lugar é o lugar que Deus vai fazer algo grande. Porque enquanto muitos estão olhando para a finança, para o dinheiro, para o material, quem tem visão espiritual entende que ele deve estar onde Deus quer que ele esteja, na porta que Deus abriu para a vida dele. Não é multidão, não é grande número, mas eu aprendi pelo olhar da fé que uma porta abre dentro da outra. Isso é o importante, irmão. Quantas as vezes eu fui pregar numa igreja pequena e a oportunidade surgiu na mesma data de pregar numa igreja grande, num congresso grande, mas eu disse não. Eu vou aonde Deus abriu primeiro. E fui pelo olho da fé pregar, e ali abriu uma porta grande dentro daquele lugar para mim. Alguém estava ali, um pastor de outra igreja, um irmão de outra igreja, me convidou para pregar em outra. E Deus assim vai abrindo porta dentro de porta. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Aproveite as oportunidades e as portas que Deus está colocando diante de você. A Bíblia Sagrada nos fala nos Salmos sobre os filhos de Corá. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles foram impedidos de adorar dentro do templo.
Eles foram impedidos de adorar na porta do templo. Eles foram colocados em uma porta chamada porta superior. Diga comigo, porta superior. Em uma porta de difícil acesso. Diga comigo, porta de difícil acesso. Eles foram colocados por causa do testemunho do pai. Porque o pai se rebeliou contra a obra de Deus. E agora eles achavam que os filhos de Corá também teriam a mesma reação do pai. Então coloca eles na porta de difícil acesso, para não serem vistos, para não serem lembrados e para ninguém ouvir eles. Naquela época os levitas ficavam à entrada do templo, orando, adorando ao Senhor, enquanto os membros da igreja chegavam. Eles ficavam às escadarias do templo, um em cada escada adorando, para que quando as pessoas adentrassem dentro do templo para fazer as suas súplicas, eles passassem pelos levitas, mas eles são impedidos de orar ali na porta. Eles são impedidos de adorar na porta e são levados para onde? Para uma porta de difícil acesso, uma porta superior. Colocaram eles ali no intuito de os humilhar, de os constranger, de os esconder, de apagar eles completamente. Oh, glória! Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que na porta de difícil acesso, eles começaram a entoar louvores a Deus. Eles começaram a louvar, eles começaram a cantar, eles começaram a clamar. Pregadores não foram embora, não. Pregadores não procurou outra porta onde teriam recurso, onde eles teriam bajulação, onde as pessoas iam ali bajular eles, onde as pessoas iam ali estar em cima deles, onde eles teriam fama, status, não. Eles entenderam que essa porta de difícil acesso, por mais que era uma porta humilhante para eles, foi Deus que colocou eles essa porta. Por mais que essa porta era uma porta que estava causando constrangimento neles, eles entenderam, foi Deus que nos colocou nesta porta. Eles deram valor naquela porta. É uma porta superior. Ninguém está nos vendo. Ninguém está nos ouvindo. Mas Deus está no céu e Deus sabe de todas as coisas. Se Deus nos colocou aqui, é porque Deus tem algo grande para nós. E ali eles começaram a entoar louvores a Deus, igreja. Ali eles começaram a louvar, a cantar, e a Bíblia Sagrada vai dizer que enquanto eles louvavam, o céu se abria. Enquanto eles cantavam, a glória de Deus descia, o céu se abriu. A Bíblia diz que a glória começou a descer, uma nuvem de glória invadiu a igreja, o poder de Deus tomou conta da igreja, de tal modo que quem estava entrando à porta do templo podia ouvir o louvor que vinha da porta de difícil acesso. Há alguns teólogos que chegam a dizer que quando eles louvavam, quando eles cantavam a Deus, eles pensavam que era voz celestiais, porque eles cantavam em uma sincronia tão linda que pareciam anjos cantando. E ali quem iam entrando na porta, aleluias, da frente, podia se ouvir o louvor que vinha da porta superior. E todo mundo se perguntava um aos outros: que louvor é esse? Que vozes são essas? Quem é que está cantando desta forma? Quem é que está louvando desta forma? E a Bíblia diz que eles começaram a sentir uma presença, tanto quem estava entrando na porta, tanto quem estava do lado de dentro do templo, eles começaram a sentir a glória de Deus enquanto os filhos de Corá estavam louvando aonde? Lá na porta de difícil acesso, lá na porta superior, lá na porta chamada porta de humilhação. Enquanto eles estavam louvando, outros estavam sentindo a presença, outros estavam ouvindo o louvor e dizendo: que vozes lindas, que glória é essa, que fumaça, que nuvem de glória é essa, oh glória, aleluia. É Deus dizendo para você que não é para você menosprezar a porta que ele abriu para você, não é para você menosprezar a oportunidade que Deus te deu, porque é nesta porta de difícil acesso que Deus ele quer te honrar. Está querendo ir embora, né? Está querendo desistir, está querendo abrir mão desse negócio, mas Deus está dizendo: você está menosprezando aquilo que eu estou fazendo na tua vida. E Deus ele está dizendo para alguém esta noite: aquele que for fiel no pouco, no muito eu o colocarei. Não, você não entendeu? Levanta a mão e deixa eu profetizar. É no lugar da vossa humilhação, é no lugar da vossa vergonha que terá exaltação de Deus. Suporta firme. Tem porta fechada na cara, tem porta que é porta de humilhação, tem porta que você diz: eu não mereço estar aqui, por que eu estou aqui?
vir, vai suportando dando glória, vai suportando dando aleluia, porque se Deus te colocou aí foi com um propósito, e eu tenho uma certeza, envergonhada você não vai ficar. Deus irá trazer uma honraria para a sua vida. Suporta nessa porta. Eles adoravam ali, enquanto eles adoravam ali, a glória descia, o céu era aberto, o poder de Deus descia. Eles poderiam ter ido embora. Eles poderiam ter abandonado essa porta. Eles poderiam ter ido para outra igreja, porque hoje está assim, pastor. As pessoas trocam de igreja igual troca de camisa. Eles poderiam ter trocado de pastor. Eles poderiam ter ido para a igreja onde iria bajular eles. Porque qual igreja hoje não quer o levita, irmão, que sabe louvar? Qual igreja hoje não quer alguém que sabe tocar um instrumento, a bateria, irmão? Mas não. Essa porta quem abriu na nossa vida foi Deus. Nós não vamos sair daqui. Eles permaneceram adorando de tal modo que quem estava na porta, quem estava do lado de dentro, começaram a dizer: quem está louvando? Quem é que está louvando lá naquela porta? Manda chamar eles, traz eles para cá. Os mesmos que mandou colocar eles na porta de difícil acesso foram os mesmos que tiveram que buscar eles e trazer eles para cantar do lado de dentro do templo. É Deus dizendo para alguém que uma porta grande e eficaz foi aberta na tua vida. Uma oportunidade Deus ele te deu, mas se levantou adversários. O inimigo se opôs contra você, mas não te preocupa não. O mesmo inimigo, o mesmo adversário que está se opondo contra você, vai ter aquele que vai ser aquele que vai ter que reconhecer que Deus é na tua vida e que a porta, quem foi que abriu foi Deus de Israel. Foi o Senhor que abriu. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Eu sou aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, e não renunciaste a minha fé, e por causa disso eu porei uma porta aberta diante de vós, que ninguém poderá fechar. Olha os filhos de Corá entrando agora. Eles são trazidos publicamente dentro da igreja, para o meio de todos, para louvar dentro da igreja, para louvar diante do altar. É Deus dizendo para alguém que se o inimigo se opôs contra você para ver uma porta fechada, se o inimigo começou a se levantar contra você, não é para você abrir mão, não é para você desistir, não é para você soltar, porque a oportunidade quem te deu foi Deus. Eu estou pregando para alguém que Deus abriu a porta. E você pensou que ia ser um mar de rosa, né? Maravilha. Só que o inimigo se colocou de frente a esta porta, abriu os braços e disse: aqui você não passa no intuito de te intimidar. Mas você vai entrar por a porta que Deus abriu na sua vida. Você vai passar, você não vai ficar intimidado. Sabe por quê? Porque você tem sangue de príncipe e você é filho de rei. Oh, glória! E o Rei dos Reis me trouxe aqui para dizer: ele é o dono da casa. Ele é aquele que tem abrido porta para esta igreja. Ele é aquele que tem dado oportunidade para você. Abrace a oportunidade e não deixe aqueles que se opõem contra você te desanimar. Não deixe aqueles que se opõem contra você frustrar os teus sonhos, porque a porta quem abriu foi Deus, não foi a tua família, não foi a tua casa, não foi os teus inimigos, não foi a sociedade nesta época. Quem abriu a porta foi Deus. A porta está aberta. Passa por ela. Passa por ela, irmão. E vai viver aquilo que Deus te prometeu. Disseram para mim um dia: Iago, para você ser um grande pregador, para você chegar em grandes lugares, não vai ser fácil. Você vai ter que se encaixar ao sistema atual. As pessoas que são corruptas nas igrejas. Você vai ter que falar o que agrada. Você vai ter que concordar com muita coisa. Você vai ter que pactuar com muita coisa. Mas imediatamente a minha resposta foi: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E se Deus abrir uma porta para mim, eu continuarei pregando a verdade, falando a verdade. E Deus vai me colocar aonde Ele quiser colocar. Porque quem manda é Ele, quem faz é Ele. Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de todos. Ele é um Deus poderoso. Não tem ninguém que vai impedir, irmão.
Para você chegar em tal lugar não vai ser fácil. Você vai ter que bajular isso, você vai ter que fazer aquilo, irmãos. Se Deus me chamou, e se Deus abrir a porta, não tem ninguém que vai impedir, irmãos. Deus vai me colocar onde Ele quiser, Deus vai te colocar onde Ele quiser te colocar. Se Deus Ele falou que tem um escritório para você, uma cadeira nesse escritório, a porta está aberta, você vai passar por essa porta. Se Deus Ele prometeu, você vai ser um empresário, vai te dar uma empresa, vai te fazer bem sucedido. Não te preocupe, Deus Ele vai te colocar no lugar que Ele te prometeu. Nem que para isso Ele tenha que calar bocas, Ele tenha que derrubar adversários, Ele tenha que limpar o teu caminho, mas você não vai deixar de viver o que Ele tem para a sua vida. E eu estou aí pregando, e Deus só tem feito, graças a Deus. Deus só tem feito. Deus só tem me levado para um lado, Deus tem me levado para o outro, tenho viajado por esse Brasil, oh glória. Deus tem feito grandes coisas, sabe por quê, irmãos? Porque quando a porta foi aberta, eu olhei para ele e disse assim, eu vou passar e ninguém vai me impedir. E já teve muita situação para me fazer desistir, para me fazer parar, para me fazer desanimar. Mas sempre eu suspirei fundo, respirei, contei até 10 e disse, Deus me fez uma promessa. Eu estou debaixo de uma promessa que Deus me fez. E a promessa que Deus me fez foi que uma porta seria aberta e que eu iria ser pregador do Evangelho. Que Ele iria me colocar em grandes lugares e Deus assim Ele tem feito. Mas Deus Ele só vai entrar com o que é impossível quando você fizer o que é possível. Você não pode ficar de braços cruzados diante desta porta. Você não pode se intimidar, você vai ter que ter coragem. Você vai ter que ter ousadia, trepidez para viver o milagre. Para viver o milagre de Deus, você vai ter que ter muita coragem. Porque muitos vão dizer para você calar a boca, como disseram para Bartimeu, cala a boca. Mas ele não parava de gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos vão dizer para você, vai embora porque ele não está te ouvindo, como aquela mulher cananeia, vai embora, ele não está te ouvindo, você está incomodando a gente. E ela continuava gritando, Jesus, filho de Davi, vão até a minha casa porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus pegou bênção repartida do céu, deu para aquela mulher. Jesus foi até aquele cego que estava à beira do caminho e colocou ele no caminho. E assim Jesus vai fazer na vida de alguém que não desiste, que não abre mão dos sonhos. É você fazendo o que é possível e Deus entrando com o que é impossível na sua vida. Deus te escolheu para viver o milagre. Ah, coloca outro no meu lugar. Tem alguém melhor do que eu, tem alguém mais capacitado, mas Deus escolheu você. Deus não errou quando te escolheu, Deus não erra o alvo. Lucas capítulo 1, se você pegar Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Isso está falando acerca de Maria. A Bíblia diz que o anjo foi até a casa de Maria e disse para Maria que ela era escolhida para conceber e dar à luz a um menino que se chamaria Emanuel, para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías. Mas Maria teve uma resistência de entender, de compreender, de aceitar aquilo para a vida dela. O anjo teve que insistir com Maria, irmão. Já pensou? Deus está falando que tem uma porta grande para você. Deus está falando que tem uma oportunidade grande para você. Deus está falando que você é o escolhido. E o anjo tem que insistir com você. Insistir com você, irmão, para você viver algo grande. Assim foi com Maria. O anjo insiste com ela e ela não quer aceitar. Então o anjo conta um testemunho para ela. Qual é o testemunho? Maria, enquanto você está tendo resistência, você não está acreditando que é algo de Deus para a sua vida, a sua prima Isabel já está no 6º mês de gestação, aquela que era estéril, ela já está no 6º mês de gestação. Aí ela acredita. Através de um testemunho ela passa a acreditar. E agora ela aceita o projeto de Deus para a sua vida. Deus tem grandes portas para pessoas aqui. Mas tem pessoas aqui que têm resistência de aceitar aquilo que Deus fala. Quando o seu pastor olha para você e diz que você tem potencial para fazer a obra, porque você tem potencial e Deus que está usando a boca dele. Quando a pessoa olha para você e diz que você pode, é porque Deus está usando a boca de alguém. É porque você é escolhido. Você é chamado por Deus, mas você não, você se acovarda. Você olha para diante a porta que Deus abriu para você e você acha ela imensa, muito grande para você. Você olha para esta porta como algo muito grande. Deus, ele tem coisa grande mesmo, irmão.
Nós pregamos isso a todo momento, mas quando chega a hora de vivermos isso, nós se achamos incapazes. Quando chega a hora de passar pela porta, nós olhamos para todo mundo pode passar, mas eu não posso. Porque eu sou pequeno demais. Não, você vai passar pela porta grande. Você vai viver coisa grande. Você vai realizar sonhos e projetos grandes no nome de Jesus. Você vai viver o impossível de Deus. Então, antes de Maria viver o impossível, ela teve que crer. E o anjo conta o testemunho, porque eu aprendi que a palavra cura, transforma e liberta, mas somente o testemunho arrasta para a presença de Deus. Um testemunho, irmãos, faz uma pessoa se converter, faz uma pessoa mudar o pensamento. Quando o anjo conta o testemunho para ela, logo ela aceita. Eu viverei, eu farei tudo que o Senhor quer para mim. E ela decide entrar pela porta para viver o milagre de Deus. Porque me foi aberta uma porta grande e eficaz. Mas há muitos adversários. Mas a porta está aberta. Queira o inimigo ou não, a porta está aberta. Queira o adversário ou não, a porta está aberta. Queira aqueles que se oporam a você ou não, a porta está aberta. E quem abriu foi Deus. Oh, glória. Você vai passar por cima de tudo e você vai viver promessa. Você vai viver os sonhos que Deus te prometeu no nome poderoso de Deus. Entra por esta porta, irmão. Entra de uma vez e viva. Viva os planos de Deus, os sonhos de Deus. Vão duvidar de você. Vão dizer que você não é capaz. Vão dizer que você não pode. Mas Deus te colocou diante dessa porta. E nesta campanha do impossível, para você viver o impossível, você vai ter que ter ousadia para entrar por essa porta que já está aberta aqui esta noite. Quem crê que essa porta já está aberta, se coloca sobre os seus pés em nome de Jesus. A porta já está aberta. A porta já está aberta. Meu pastor, teve um pastor amigo meu que falou para mim assim: Iago, eu não tenho coragem de fazer o que você faz, porque se for para mim sair da minha casa e ir para outro estado pregar, sem a pessoa me bancar passagem de ida e de volta, hospedagem, comida, alimentação, uma oferta grande, eu não saio nem da minha casa. Aí eu olhei para ele e falei assim: ainda bem que eu não sou você. Porque eu saio para fazer a obra com ou sem dinheiro, eu vou fazer a obra de Deus. Porque eu sei o Deus que me escolheu. E se a porta está aberta, eu vou passar por ela e vou fazer a obra de Deus. E às vezes as pessoas me veem voando de avião e pensam que tem igreja que está me bancando ida, bancando hotel, bancando tudo. Ai, ai, ai. Eu tiro às vezes da onde não tem, compro a minha passagem, uso a minha fé, vou para outro estado. Às vezes um estado que eu nunca fui, um lugar que eu nunca fui, meus amigos meus perguntam: como é que vai ser? Você é doido? Eu falo: vou. Porque se Deus abriu a porta, Deus vai cuidar. E eu carrego algo comigo. Deus promove aquilo que Ele escolhe. Diga comigo: Deus promove aquilo que Ele escolhe. E se foi Deus que me escolheu, Ele não vai me deixar envergonhado. E às vezes eu vou para outro estado e chego em outro estado, o que Deus faz? Deus me surpreende. Acontece coisa muito maior do que eu estava imaginando. Oh, glória. Eu estava agora em Brasília pregando, na última agenda, pregando na Batista Ebenezer. E ali terminou o culto. Não consegui vender muito livro, acho que eu vendi, se eu não me engano, 2 livros somente. A minha expectativa pelo público, eu ia vender muito livro, mas não, às vezes foge da expectativa. Vendi 2 livros. Aí o que aconteceu? Eu fiquei na minha. O pastor me deu uma oferta. E aí, na hora que eu estava indo embora, o pastor falou: vou te levar lá onde você está hospedado. Eu ia saindo, tinha um varão beirando o muro. O varão me chamou, o pastor não viu, foi muito rápido aquilo. E ele falou assim: pastor, Deus me abençoou hoje, eu quero te abençoar. Eu falei: meu Deus, amém, varão. E aí ele tirou um bolo de dinheiro do bolso desse tamanho, assim, um bolo de dinheiro, irmão. E a gente quase não vê mais dinheiro, mas é Pix, né? E ele falou: abre a mão. E ele começou a tirar a nota de 100, começou a pôr na minha mão, foi colocando. E Deus falando assim: eu sou teu patrão, quem cuida de você sou eu.
Quem põe na tua boca sou eu. Quem te dá de vestir sou eu. Quem te tirou do crime foi eu. Quem te tirou da cocaína, da maconha, quem te tirou da cadeia foi eu. Quem te promove sou eu. Me abençoou com R$ 700 aquele dia. Oh, glória a Deus. É o que eu estava precisando, irmãos. E eu saí dali feliz, cantando e dizendo, Deus é fiel. Eu coloquei o dinheiro no meu bolso, fiquei calado comigo, feliz com Deus e dizendo, rapaz, Deus é terrível, Deus é tremendo. Não menospreze a porta que Deus está abrindo para você, viu? Não menospreze. Tem gente menosprezando porta que Deus está abrindo e está quebrando a cara, está perdendo oportunidades que Deus está te dando. Através de portas que você menospreza, que você não dá nada, Deus fará grandes coisas acontecer. Quem acredita nisso para dar glória? E se você crê esta noite que uma porta grande e eficaz foi aberta, e que hoje a oportunidade de você entrar por esta porta, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, então, será um sinônimo de você dizendo, eu estou entrando pela porta que Deus está abrindo. Eu quero que você venha aqui na frente, porque você, ao vir aqui na frente, você está dizendo para Deus, Deus, eu entro por essa porta hoje. Chega de me acovardar, chega de me intimidar, chega de me fazer pequeno, chega de me fazer frouxo. Eu entro por esta porta para viver o meu milagre. O engraçado é que quando eu pregava, varão,